Queria convidar você a ficar de pé e abrir sua Bíblia nos Salmos de número 95. Salmos de número 95. Vamos ler todos juntos? Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cântico de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Vamos ler de novo o versículo 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Nosso eterno Pai, queremos te agradecer mais uma vez por ter aqui nos guiado em adoração. E pedimos que abra nossos corações, que abra os olhos do nosso entendimento, que nos encha de espírito, de sabedoria e revelação, para que possamos compreender a sua palavra naquilo que ela quer nos confrontar, nos ensinar e nos consolar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Estamos numa minissérie, né, de apenas 2 pregações, essa é a última. Estamos numa minissérie a respeito do culto cristão, da adoração espalhada, que foi o nosso foco no domingo passado, e como a adoração espalhada, na verdade, é algo muito mais abrangente, algo que começa na Trindade, algo que o cosmos inteiro está fazendo, algo que somos chamados a fazer em Cristo o tempo todo e a todo tempo, não importa o que estivermos fazendo, mas também queremos falar um pouco hoje a respeito de adoração reunida, a respeito de por quê? Por que os santos se reúnem? Por que nós nos reunimos? Por que o povo de Deus se reúne para louvar ao Senhor? E por que nos reunimos? E por que fazemos o que fazemos quando nos reunimos? Como já falamos, e vocês perceberam no culto de hoje, nós estamos passando por mudanças na forma que organizamos o culto público. E estamos aqui, a partir dessa minissérie, explicando essas mudanças para que possamos fazer isso como igreja, todos juntos. E a primeira resposta, né, para a pergunta por que nos reunimos, né, a primeira resposta para a pergunta por que nos reunimos, ela é bem simples, na verdade. É porque Deus nos ordena. Tá pronto aí?
Oi, agora sim. A primeira resposta para a pergunta por que nos reunimos é porque Deus nos ordena. Nós vimos isso no Salmo que nós acabamos de ler, no Salmos 95. A palavra, não só nesse salmo, mas em toda ela, e espalhada por toda ela, está vários comandos de que o povo de Deus o adore não somente sozinho, mas o conjuntamente. Venham, venham, adoremos, venham, nos prostremos perante ao Senhor. Há vários convites na própria palavra para que o povo de Deus o adore em uníssono, com uma só voz, como nós fazemos através de canções, né? Canções são a melhor forma possível de responder a Deus em uma só voz. Não só é belo, mas também nos sincroniza, nos coloca todos com o mesmo coração. Então não é um mero convite de Deus. A primeira resposta à pergunta por que nós nos reunimos é que isso não é um mero convite, é uma ordem. É Deus que nos chama a adorá-lo. E ele tem autoridade para tanto. Ele tem autoridade porque ele nos cria, e como nosso Criador, ele tem o direito de exigir isso de nós e de chamar todas as suas criações à sua presença para adorá-lo e para responder a quem ele é, como falamos aqui no domingo passado. A adoração é responder, é a resposta adequada ao que Deus faz e a quem Deus é, atribuindo valor a ele e participando da vida doadora de vida dele. Então esse foi o resumo de domingo passado para quem perdeu. Mas assista. Assista no YouTube, já está lá no Spotify. Então, ele nos cria e tem o direito de nos pedir que responda a isso, né? E como vimos semana passada, não é como se fosse um pedido pesado para a gente. É um convite a participar da própria vida doadora de vida dele mesmo. Então, mas além de nos criar, Deus também nos redime. Então, em Cristo, a adoração ganha uma nova perspectiva, porque ele nos redime. Agora nós somos de fato quase como que criados novamente, restaurados à nossa condição inicial. Então nós temos ainda mais motivos. Se a criação somente seria motivo para respondermos em adoração a Deus, a redenção é ainda mais motivo para que possamos responder, porque nós já estávamos atrapalhando tudo, já estávamos estragando tudo, e fomos redimidos e chamados de volta à perfeita ordem das coisas. E é Deus também que nos reúne para que possamos celebrar a Ele. Então, se Deus quer que nós vivamos uma vida em adoração o tempo todo, e isso é verdade, como falamos no domingo passado, mas é também Deus que nos chama a, de tempos em tempos, nos reunir em um só lugar para adorá-lo, a sair de um isolamento, a se reunir como corpo, como a sua congregação, como o seu povo. Deus gosta de ver o seu povo junto, e é Ele que nos reúne. Então, quando a gente fala do culto público e do porquê nos reunimos, não é uma coisa trivial. Nos reunir não é apenas algo bom que fazemos, além de tudo que já fazemos. É também uma resposta a uma ordem. É um encontro sagrado, designado por Deus. Então precisamos aumentar o nível de valor que nós damos para o culto público, para esse momento aqui de encontro do povo de Deus. Precisamos aumentar o valor que damos para isso. Um segundo ponto, Deus nos reúne para propósitos específicos e transformadores. E um desses propósitos é, o primeiro que eu quero mencionar, encorajamento e edificação. Então nós abrimos essa fala na semana passada, né? Nós vemos ali em Hebreus 10, pode colocar Hebreus 10, 24 aí, novamente na projeção. Hebreus 10, 24. Nós abrimos esse texto aqui na semana passada para enxergarmos um dos motivos mais óbvios de por que nos reunimos, mas agora a gente está colocando um ponto antes aqui, é Deus que nos reúne, e um dos motivos mais óbvios pelo qual Deus nos reúne, e Deus nos chama através da Bíblia para se reunir, é que possamos amar uns aos outros, considerar uns aos outros, encorajar uns aos outros no amor e nas boas obras. E consideramos, vamos ficar aí, importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Próximo.
E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, encorajamento mútuo, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então, o primeiro desses propósitos pelo qual Deus nos reúne é para que possamos nos encorajar, nos lembrar. O segundo propósito é nos lembrar vivamente. Já falamos um pouco sobre encorajar domingo passado, então eu vou ganhar tempo não repetindo isso. Então eu vou passar para o próximo, é nos lembrar da verdade das coisas, porque nós somos um povo esquecido. Nós somos um povo que é muito fácil para nós voltar às nossas vidas comuns e voltar a viver uma existência focando na nossa própria história e não na grande história de Deus e de como Ele está nos chamando a adorar o tempo todo. É muito fácil para nós. Nós certamente nos esqueceremos. Se a gente se esquece um dia depois do culto, que dirá se nós não estivéssemos cultuando domingo após domingo, né? Que dirá se nós não estivéssemos nos reunindo para nos lembrar uns aos outros. Então, é muito fácil no turbilhão da vida nos esquecermos. E acaba então que o culto reunido, o culto ajuntado, esse momento de encontro da família, se transforma um ritmo vital da nossa vida, um coração da nossa vida, que está sempre pulsando de volta em nossas veias a energia do evangelho. Então, sempre que nós nos reunimos aqui, nós lembramos uns aos outros do evangelho, da boa notícia, de como a boa notícia a respeito de como Cristo mudou tudo, mudou toda a história da humanidade, de como essa é a verdadeira história na qual somos incluídos. E essa energia de lembrar do Evangelho e de viver a partir do Evangelho, então penetra as nossas semanas. Essa é, inclusive, a nossa única esperança. Se nós não lembrarmos constantemente do Evangelho, nós facilmente voltaremos para o deserto. Voltaremos a viver uma existência árida, uma existência desprovida de graça. O terceiro motivo pelo qual Deus nos reúne é para que nós possamos nos encher do Espírito uns aos outros. Efésios 5, a partir do versículo 18. Em Efésios 5, Paulo ensina a igreja em Éfeso: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, aqui em um dos muitos textos das Escrituras, em um dos muitos textos onde a igreja é chamada a se reunir, porque é isso que Paulo está fazendo aqui, quando ele fala: olha, façam isso, falem entre si, cantem uns para os outros. Então, Paulo está chamando a igreja a se reunir. E de forma muito interessante, Paulo está revelando nesse texto que acontece uma coisa incrível quando nós nos reunimos. Enquanto falamos entre si, enquanto falamos uns aos outros, salmos, hinos, cânticos espirituais, louvores ao Senhor, nós somos enchidos com o Espírito. Então, ao invés de se embriagar com vinho, aqui a propósito de Paulo, é essa comparação, né? E aqui, certamente, vinho é um marcador para festas. Era símbolo daquilo que era festejar naquela época. Então, Paulo está falando sobre um festejar diferente. Paulo está falando que o povo de Deus, quando se reúne para festejar, ele está se enchendo com o Espírito. Então, esse é um dos motivos, esse é o terceiro motivo que eu estou citando aqui, pelo qual Deus nos reúne. Há um enchimento com o Espírito que só vem na forma comunitária, que só vem quando nós cantamos uns aos outros, falamos uns aos outros, edificamos, encorajamos, lembramos uns aos outros. E por último,
mas comprimindo uma série de coisas aqui nesse último ponto, nós nos reunimos, Deus nos reúne para encenar, antecipar e proclamar a realidade do reino de Deus. Eu vou repetir isso. Deus nos reúne para encenar, antecipar e proclamar a realidade do reino de Deus. Então, o que acontece aqui? Abre aí quando nós vamos para Apocalipse 21, não precisa abrir não, que senão a gente vai ler muito. Nós vamos ter ali a visão de o que é o fim das coisas. E o fim não como o fim não vai ter mais, mas o propósito final mesmo. As coisas encontram ali, no fim das Escrituras, em Apocalipse 21 e 22, o seu propósito final, o seu fim último. Deus consuma o reino. Então, naquela visão, a realidade que nós encontramos ali em Apocalipse 21 e 22 é uma realidade de Deus em comunhão com o seu povo. Deus habitando no meio do seu povo que o adora. Essa seria então a realidade consumada do reino. Aquilo que o reino de Deus já garante que vai acontecer. Aquilo que a obra de Cristo já garante que vai acontecer, embora não tenha acontecido ainda. Ou seja, por aquilo que Cristo conquistou, é certo que o Pai terá os seus filhos na sua santa cidade, o adorando e louvando. Isso está consumado, só não aconteceu ainda. Agora, quando a igreja se reúne para adorar, como povo que já vive, né, essa realidade de ter sido chamado e transportado para o reino de Deus, o que a igreja está fazendo? A igreja está antecipando essa cena. Nós estamos ensaiando isso. Nós estamos todos juntos vivendo antecipadamente esse momento que viveremos no reino consumado. O momento onde o povo de Deus e ele tem comunhão enquanto ele é adorado. Olha que coisa legal isso, né? Então, não é meramente uma peça teatral onde a gente vê e acha bonito. Como a realidade do reino, ela já é presente em nossos corações, como o Espírito Santo já é um penhor de Deus em nós, como nós já usufruímos de comunhão completa, ou como nós já falamos na semana passada, nós e Cristo somos um, e Cristo já está lá presencialmente adorando. Quando a igreja se reúne, não é uma mera peça teatral. Nós, de fato, podemos sentir um pouquinho. Nós, de fato, podemos degustar um pouco do que será aquele glorioso dia, onde tudo será consumado, através da presença do Espírito em nós, através da comunhão fraterna que nós já temos hoje, embora ela seja imperfeita, porque ainda temos pecado, porque ainda nos machucamos, porque ainda nos ferimos. Mas já há em nós uma comunhão fraterna, já há em nós uma irmandade. E nós podemos então experimentar esse gostinho da eternidade na reunião dos santos. Então a igreja antecipa isso que acontecerá só na eternidade. A igreja, enquanto faz isso, encena e antecipa, ela também está proclamando para todo mundo quem Deus é e o reino que de fato vem contra o sistema caído desse mundo. Quando a igreja se reúne, então, ela encena o momento final da consumação do reino, ela antecipa isso, ela consegue já participar disso com antecedência, mas ela também proclama, e ao proclamar o reino, isso é uma proclamação profética contra o império das trevas. Porque através do testemunho visível da igreja, a igreja lhe testemunha amor, testemunhando unidade, testemunhando adoração, harmonia. Isso é uma proclamação para todo mundo. Como nós falamos aqui no domingo passado, todo mundo vive em adoração. Só que em adoração as coisas erradas. Quando a igreja se reúne em adoração, é uma proclamação para todo mundo de qual é o tipo correto de adoração. A igreja protesta, então, contra a idolatria do mundo quando anuncia o senhorio de Cristo. A igreja, ao fazer isso, está dizendo que os falsos deuses não são deuses.
que o dinheiro não é Deus. Olha como isso aqui é importante. Quando a igreja se reúne para, em meio a uma cidade, domingo após domingo, declarar que Jesus é Senhor e viver em amor, unidade e comunhão, a igreja está declarando: o dinheiro não é Deus. A igreja está declarando: sexo não é Deus. A igreja está declarando: eu mesmo não sou Deus. Entretenimento não é Deus. Prazer não é Deus. Nós temos a quem nos reunir e a quem celebrar. Então é para isso que a igreja se reúne. E isso é importante até mesmo para nós, porque nós somos o povo que ouve a voz também dos falsos deuses nos chamando dia após dia. Dia após dia, esses falsos deuses estão com discursos sedutores, ou melhor dizendo, como o próprio Tiago fala, o nosso coração está nos seduzindo eles. Mas nessa visão alegórica, esses falsos deuses com discursos sedutores estão nos convidando a de novo voltar a adorá-los. Por isso nós precisamos, domingo após domingo, precisamos periodicamente, mas é especial no domingo porque é o dia do Senhor, precisamos nos lembrar de que há um só Senhor e de que todos os deuses falsos já foram destruídos pela obra dele na cruz. Como diz Jean-Jacques von Almen, não sei nem falar o nome dessa pessoa que eu estou citando, mas é teólogo. Cada vez que a igreja se reúne para celebrar o culto, para anunciar a morte do Senhor, a igreja proclama ao mesmo tempo o fim e o fracasso do mundo. Então tá claro, né, por que nos reunimos, né? Precisamos elevar isso no nosso coração. Nós precisamos olhar para isso não como um peso, mas como, meu Deus, podia ser até um pouco mais, né? Nós temos 365 dias no ano, dos quais em apenas 53, nós paramos para fazer essa coisa aqui tão importante, tão intencionalmente assim. Nós adoramos o tempo todo. Nós estamos falando aqui de adoração reunida. E de fato, eu acho que o que nosso coração tem que tirar disso aqui é que a gente tem que olhar para isso e achar pouco. A gente tem que olhar para isso aqui e achar a ideia de perder um domingo de culto dolorosa. Porque é pouco, nós precisamos ser encorajados, precisamos ser lembrados, precisamos novamente ter a vida do evangelho pulsada em nossas veias. Tem motivos, e bons motivos, para se faltar um domingo de culto? Existem. Mas nunca sem dor, né? Que nunca seja sem dor. O que vai dizer que a gente de fato reconhece a importância é que, se reconhecemos, isso nunca vai ser sem aquele pesar, mas eu queria mesmo era estar com meus irmãos ali, cultuando ao Senhor e tendo a vida do evangelho aí, tendo o Espírito Santo me enchendo através dos cânticos e orações que cantamos uns aos outros. Olha que coisa linda. E agora vamos para a segunda parte dessa pregação, que é pensar o porquê fazemos o que fazemos. Então já ficou muito claro o porquê nós nos reunimos. Mas por que nós fazemos o que fazemos quando nos reunimos? E a igreja tem historicamente uma palavra para falar a respeito disso. É uma palavra que bota medo em muita gente. Essa palavra se chama liturgia. Liturgia nada mais é, num resumo mais básico, o que a congregação se reúne para fazer, né? Quando a gente fala liturgia, quem tem ali um passado em alguma igreja histórica, seja católica, anglicana, luterana, já pegou uma bagagem aí do que eu estou falando. Mas no seu sentido mais abrangente, liturgia é aquilo que a igreja se reúne para fazer, né? É a ordem intencional do culto. É como nós fazemos, é exatamente a resposta à pergunta, é o que nós fazemos enquanto nos reunimos. E a gente tem que perder o medo dessa palavra. E qual que é o primeiro passo para a gente perder o medo dessa palavra liturgia, né? Porque a gente ficou com medo dela por achar que a liturgia sempre vai ser algo engessado, vai ser algo que vai remover o mover do Espírito. Mas a verdade, e o primeiro passo para perder o medo, é que toda igreja, e todo local, e todo culto vai ter uma liturgia. A questão é se ela é uma liturgia mais completa ou menos
com menos itens, com menos elementos. Exemplo, né, aquilo que nós vínhamos fazendo até então já era uma liturgia, era uma ordem de culto. Nós chegávamos aqui, falávamos a respeito do dia do Senhor, respondíamos, né, a boa notícia de que a nova criação foi inaugurada com 3 a 4 louvores, entrávamos num momento de instrução, né, para que o evangelho, para que a palavra nos instrua, e éramos novamente enviados de volta à nossa vida. Então essa é a liturgia que a gente vinha executando aqui nos cultos públicos da família Betânia até então. Então isso por si só já é liturgia. Então a liturgia, ela é inevitável. A diferença é se a gente vai ou não vai pensar a respeito dela. E o que acontece, meus queridos, e é essa a conclusão que a gente tem chegado, é que se nós não pensarmos a respeito da liturgia, a gente vai acabar fazendo aquilo que der na telha. A gente vai acabar fazendo aquilo que for mais natural pra gente, ou aquilo que vier, da nossa experiência prévia, que a gente já aprendeu e quer continuar fazendo daquele jeito, né. Mas acreditamos que é melhor ser intencional, é melhor pensarmos, é melhor pararmos e pensar por que fazemos o que fazemos. Então essa pergunta nos leva a pensar a liturgia. Olha, né, a Bíblia não fornece uma estrutura litúrgica clara. A Bíblia não tem uma ordem. Não há um texto bíblico, nem no Antigo nem no Novo Testamento, que vai dizer o culto deve começar assim, a primeira oração deve ser assim, a segunda deve ser assim, aí deve ter tantos louvores, vai ou não vai ter oferta. Então a gente não tem. E o que que isso quer dizer, né? Tendo em vista que a Bíblia sim nos fornece. A Bíblia nos fornece todos os elementos essenciais do culto. Ela fala de leitura, de pregação da palavra, de oração, de cânticos, de comunhão, de batismo, de ceia, mas ela não fala da ordem, da organização de tudo isso, de como seria feito. Então nós temos que perceber que as escrituras nos pedem para fazer isso e dão às igrejas locais certa liberdade para pensar como isso será feito. E se nós olharmos para a história da igreja, para os 2000 anos que a igreja já está na face da terra, se reunindo dia do Senhor após dia do Senhor, nós vamos perceber que, historicamente, as mais diversas tradições, das tradições ocidentais e orientais, dos católicos aos reformados, todas as tradições pensaram intencionalmente uma liturgia, uma ordem de culto, com o objetivo de passar uma mensagem. Ne ol Olhando para a história, nós percebemos pelo menos 2 extremos que a igreja e que as diversas tradições levaram esse assunto. Um desses extremos seria uma rigidez muito grande em relação a como isso seria feito, né. E aí quem já teve, né, em alguma missa católica ou luterana, tem alguma noção de quão rígido pode ser, né. E aqui não é uma crítica, a gente está só falando fatos, falando de rigidez de ordem. Então tem a forma que começa, o texto que é lido, né, o texto que a congregação vai usar para responder, a oração que será feita, a oração normalmente já está escrita, o texto que será pregado em cada domingo já está pré-determinado em um lecionário, né, que é um livro que contém os textos que vão ser expostos domingo após domingo. A leitura que será feita do Evangelho do Antigo Testamento já está definida. Então, assim, existem tradições para uma organização litúrgica extremamente rígida, né, onde tudo já está bem pré-determinado mesmo, num pedaço de papel, né? Tudo já está completamente pré-determinado o que vai acontecer e como a igreja vai responder. Não há qualquer espaço para que aquilo mude ou para nenhum tipo de improviso ali. Por um outro lado, o que nós temos percebido dentro da igreja emergente, dentro dos movimentos de igreja carismáticos, dos quais nós mesmos somos, em parte, em certa medida, fruto, é um outro extremo completo, que é o extremo, nós não vamos nem sequer pensar, né? Nós não temos esse extremo completo, nem estávamos, mas sabemos que algumas igrejas locais se organizam assim. Nós não vamos nem sequer pensar muito bem o que vai acontecer.
Vai ter liberdade completa aí para o ministro de louvor subir ali e organizar da forma que ele quiser. Ele vai fazer o número de orações que ele quiser, ele vai fazer os comentários que ele quiser fazer, ele vai organizar os louvores da forma que dá, né, e por aí vai, né. Como nós já vimos, isso nada mais é do que uma liturgia bem simples, né. Nós queremos fugir, meus queridos, desses 2 extremos, amém? Nós queremos fugir desses 2 extremos, queremos pensar a liturgia e entender o que esses 2 extremos trazem de bom e de ruim, né. E uma coisa que nós percebemos é que um desses 2 extremos, né, que é o extremo mais rígido, ele gera ele tem por objetivo gerar naqueles que participam uma experiência de estar num lugar sagrado, de estar num templo, de estar ali caminhando em direção, né, caminhando em direção a obter algo de Deus, né, a partir daquilo ali. Então, tem que ser seguido tudo rigidamente, né, para que o movimento místico que se espera que aconteça, de fato aconteça. E por um outro lado, o outro extremo, o extremo que prioriza o improviso, que prioriza a espontaneidade, ele tem por objetivo principal trazer emoções fortes, causar emoções fortes naqueles que estão participando, né. E há uma percepção, que a gente acabou pegando ela sem querer, ela está errada, de que só causa emoção aquilo que é espontâneo, né. E que isso foi até mesmo evoluiu, como a gente já vem criticado aqui há muito tempo, para uma sensação de que só é o Espírito Santo se não for planejado, só é o Espírito Santo se for espontâneo. Então é quase que uma adoração da espontaneidade, né. Então, se por um lado uma liturgia rígida adora a rigidez, para que só porque só vai acontecer se acontecer tudo na fórmula mágica que foi prescrita, uma liturgia muito solta, muitas vezes é um sinal de um povo que está adorando a espontaneidade e que também está acreditando que só é o Espírito Santo se for tudo improvisado. Qualquer tipo de planejamento não funciona. E como nós já vimos aqui, gente, e eu acho que esse aqui é o grande acerto, é tudo integrado. O Espírito Santo não trabalha em nós só quando somos espontâneos. O Espírito Santo trabalha em nós o tempo todo, inclusive enquanto planejamos. E a adoração não é algo que fazemos só quando estamos em um lugar de culto. A adoração é algo que fazemos o tempo todo, por isso não estamos buscando com o culto uma experiência de tempo, uma experiência de entrar na presença de Deus agora para obter favor dele, porque nós vivemos na presença de Deus o tempo todo. Então, que tipo de experiência o culto deveria ser, né? E a imagem que o Mike Cosper, do livro Ritmos da Graça, nos traz, ela é muito útil. O culto deveria ser um banquete. Deveria ser um momento onde a família de Deus se reúne para banquetear-se, para comer, para beber, para celebrar a graça. Então não é como se nós estivéssemos sem Deus quando saímos daqui. E também não é como se precisássemos absolutamente nos emocionar para sentir Deus aqui. Na verdade, tanto nos cultos muito rígidos, quanto nos cultos aonde o emocionalismo é buscado, há uma certa semelhança. E qual que é a semelhança? O objetivo final é fazer coisas de um jeito correto para sentir Deus, como se Deus não estivesse presente o tempo todo. Agora, quando somos corrigidos pela perspectiva correta a respeito da adoração, que falamos sobre no domingo passado, percebemos que quando a igreja adora, Deus está presente. O culto tem 3 audiências, lembra? Deus, a igreja e o mundo. Então, Deus está presente. Não há nada que precisamos fazer para que ele venha. Ele já está presente. Então, nós estamos reunidos para quê? Para se banquetear, para celebrar a sua graça, para podermos nos relembrar do Evangelho, para podermos mais uma vez nos relembrar da graça de Deus no Evangelho. Como resposta a corações que estavam adorando de forma espalhada, mas ouviram o chamado de Deus para adorar de forma conjunta. Então queremos fugir dos extremos, mas queremos pensar numa liturgia aonde o evangelho é sempre lembrado. Queremos pensar numa liturgia, uma ordem de culto, aonde nós possamos sempre nos lembrar que estamos nos banqueteando da graça de Deus, que estamos sendo alimentados, que estamos sendo cheios da sua graça.
Já vou entrar mais na parte prática, mas um ponto antes disso é que o culto, pensado ou não pensado, com liturgia pensada ou com liturgia não pensada, ele acabará por se transformar no elemento mais formativo da vida da igreja. A frase ficou grande, eu vou repetir. O culto vai se transformar, quer a gente pense a liturgia ou não, no elemento mais formativo da vida da igreja. Por quê? E aqui nós estamos bebendo bastante do teólogo James K. Smith. Nós somos criaturas formadas por hábitos, e nossos hábitos são formados por repetição. Que nós precisamos aceitar essa realidade a nosso respeito. Muito mais do que o conhecimento, muito mais do que o fato de que somos instruídos e aí estamos ouvindo coisas, o que forma a nossa forma de viver são repetições. E o culto é aquilo que nós repetimos domingo após domingo. Então, aquilo que ensinamos a partir da forma como cultuamos, mais do que a pregação. Porque a pregação você vai ouvir uma vez, cada domingo é outra diferente. Mas aquilo que nós ensinamos a partir da forma como cultuamos, a partir da forma como nos reunimos, nós repetimos domingo após domingo. E isso está formando, nessa igreja local, uma forma de pensar fixa. Uma forma de pensar a respeito de quê? A respeito de culto, a respeito de adoração, a respeito de como adoramos. Então, vamos dar um exemplo ruim, que não é o nosso. Se nós estivéssemos domingo após domingo criando essa expectativa de que precisamos fazer algo para que Deus venha, para que Deus se manifeste, de que precisamos orar em voz alta, fazer petições muito gritantes, para que assim Deus nos responda, naturalmente levaríamos também essa prática para a vida. E sempre que nos sentimos desesperados pela presença de Deus, a gente também ia sentir que precisa gritar, que precisa orar chorando, que precisa ficar várias e várias horas ali de joelhos, para que Ele finalmente olhe para nós e nos obedeça. Mas quando nós ensinamos, desde o começo do culto, que a presença de Deus é certa, que Ele é amoroso, que Ele é um bom pai que dá coisas boas aos seus filhos, que Ele está no controle de tudo, nós também levamos então essa perspectiva para nossas vidas. Não há nada mais formativo na vida da igreja do que as práticas de culto. Você quer um exemplo prático disso aplicado a culto? A forma que nós oramos. Nós não pensamos, a maior parte de nós, não pensamos palavra por palavra de como oramos. A gente abre a boca e começa a orar. É a forma que nós conversamos com o nosso pai. Agora, como as crianças aprendem a falar, né? As crianças aprendem a falar repetindo coisas que elas nem mesmo entendem. Então a gente começa a repetir antes de entender. E também é assim com oração. Vocês já perceberam que a igreja tende a orar de forma parecida com o seu pastor? Que a igreja tende a usar coletivamente todos mais ou menos as mesmas frases de tempos em tempos na oração? Naturalmente, aquilo que a gente repete vai se tornando um hábito que nós vamos formando. E é perfeitamente natural perceber isso. Então, para o bem ou para o mal, nossas práticas de culto estão nos formando. Elas estão formando a forma que a gente enxerga Deus, a forma que a gente enxerga as coisas negativas que acontecem, a forma que a gente ora e fala com o nosso Pai. Por isso, a intencionalidade em pensar liturgia, por mais que a gente identifique os extremos, a intencionalidade em pensar liturgia, ela é crucial, porque tudo que fazemos aqui está nos formando. E, portanto, entendendo que o culto é assim tão formativo, aquilo que nós queremos então formar é o quê? Nós queremos formar Cristo. E aquilo que queremos então declarar domingo após domingo é o Evangelho. São os ritmos da graça, são os grandes movimentos da história de Deus. Assim como a igreja aprende a cantar nos ritmos que os músicos aqui cantam, né, também serve para ajudar a igreja a pensar no ritmo dos grandes movimentos da história de Deus: criação, queda, redenção e consumação.
queremos nos lembrar desse resumo do evangelho, domingo após domingo, para que possamos nos lembrar desse resumo do evangelho o tempo todo. Então veja bem, no culto, tudo o que nós fazemos está nos formando. A hora que nós levantamos, a hora que nós sentamos, a hora que nós cantamos, a hora que nós ouvimos, a hora que nós falamos, a hora que nós provamos a ceia. Então, essa participação integral nessas ações, vocês percebem, isso aqui já fala de um culto onde os membros participam, né? Porque naquele outro extremo que a gente falou, do emocionalismo, muitas vezes nós temos um culto onde nem sequer há participação, né? Só há telespectadores, porque não há espaço para que a igreja participe. Então, uma outra preocupação quando a gente pensa em liturgia é que, para ser tão formativo quanto possível, a igreja deve participar, deve levantar, deve falar, deve responder, deve cantar, mas deve também orar em uníssono, porque tudo isso está nos formando. E acreditamos, então, que a liturgia, quando bem pensada, já que ela vai nos formar, quer queiramos ou não, ela vai mergulhar o povo de Deus na grande história de Deus, semana após semana. E então o culto público, de forma que o culto público vai treinar a todos nós para o grande culto que acontece o tempo todo. De forma que a adoração reunida, que é o nosso assunto de hoje, vai ter nossa grande oportunidade de treino para a adoração espalhada. Vai ser aquilo que, como a gente vem falando, pulsa nos nossos corações, o ritmo e a energia através do qual nós vamos encarar a vida comum. E o evangelho, então, está no centro disso tudo. É importante perceber que, quando a gente para, então, para pensar, beleza, vocês pensaram nisso aí sozinhos? De forma alguma. Se a gente parar para olhar para a história da igreja, a gente vai perceber que, historicamente, as ordens de culto sempre foram pensadas para colocar a história de Deus no centro. O teólogo Bryan Chapell, no seu livro, ele faz uma análise. O teólogo Bryan Chapell, no seu livro, ele faz uma análise de histórias de culto, de ordens de culto, várias tradições históricas. E ele percebe que elas todas têm em comum, além do momento de cantar, algumas coisas. Elas têm em comum um chamado à adoração. Elas têm em comum um momento de confissão e arrependimento. Elas têm em comum um momento para o povo de Deus ser confortado pela segurança de que foi perdoado. É incrível olhar para a história da igreja e ver essa riqueza que estava lá, pensada pelo coração pastoral dos tantos pastores que o Senhor nos deu ao longo desses 2000 anos, a formação do povo de Deus. E se parte da cristandade fez um movimento de quebra com isso, nós queremos, na verdade, fazer um movimento de reconexão com a história da igreja e pensar, então, uma liturgia, assim como as liturgias históricas, que reflete dentro dela o padrão do evangelho. E o movimento mais amplo, então, que nós queremos espelhar aqui é criação, queda, redenção, consumação. Então agora eu vou entrar na parte prática do que a gente quer fazer e como a gente está fazendo isso. Mas antes, então, fazendo um lembrete. Por que nós nos reunimos? Nos reunimos porque Deus nos ordena. Deus é que nos reúne. E Ele nos reúne para quê? Para nos encorajarmos, para nos lembrarmos, para nos enchermos do Espírito, para proclamarmos o seu reino, para encenarmos, anteciparmos e proclamarmos o reino. Amém? Agora, por que fazemos o que fazemos quando nos reunimos? O que nós concluímos aqui? Que quer a gente pense ou não pense nessa pergunta do porquê fazemos o que fazemos, aquilo que fazemos quando nos reunimos está nos formando e está construindo em nós aquilo que verdadeiramente pensamos a respeito de Deus, do Evangelho e de adoração. Então, nós queremos responder essa pergunta não de forma aleatória, mas de forma intencional. Queremos pensar tudo o que fazemos para espelhar o Evangelho.
reconhecendo que esse é o momento mais formativo da vida cristã e aprendendo com a história da igreja, que sempre fez isso. Então, os 4 grandes movimentos que nós queremos fazer aqui, através da liturgia, através da ordem de culto, a partir de agora na família Betânia, são criação, queda, redenção e consumação. Então, criação, qual que é o primeiro desse movimento e o que ele tem a ver com culto, né? Criação fala de que Deus criou todas as coisas, e ele criou todas as coisas boas. E ele nos chama a responder à sua boa criação em adoração. Então é assim que nós abrimos o culto, relembrando que Deus é bom, criou todas as coisas, e é Ele que nos convida à adoração. É Ele que nos chama. E nós temos motivos para adorar, porque de fato Ele fez todas as coisas boas. Queda, o fato de que nós somos pecadores e que nós submetemos o mundo perfeito que nos foi entregue a esse estado degenerado por causa do nosso pecado. Isso é algo que precisamos lembrar nos nossos cultos, porque se nós não nos lembramos disso, não consciar o tamanho da boa notícia. Nós só conseguimos apreciar a boa notícia de que fomos redimidos em Cristo se entendermos o tamanho do buraco em que estávamos. Então, o momento da queda no culto é um momento onde nós paramos para nos lembrar de que nós pecamos. Paramos para nos lembrar de que o mundo não é perfeito e, portanto, o culto não pode ser só celebração, porque isso seria até mesmo incoerente. Um culto que é só celebração, e eu nunca me lembro de lamentar e de pedir perdão e de confessar, é um culto, como o culto é formativo, que não prepara a gente para encarar a realidade, porque a realidade é cheia de lamento. A realidade é cheia de tragédia. E quando nós não somos formados a pensar nesses termos, de que a tragédia tem a ver com a queda, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nós corremos o risco de enfrentar as várias coisas dignas de lamentação que encontraremos e perdemos a fé. Acharmos que talvez Deus desistiu de nós, lamentarmos sem esperança. Então, o culto que para lembrar da queda, de confissão e lamento, é um culto que nos forma para lidar com confissão e lamento no nosso dia a dia. Nós reconhecemos que tudo de ruim que acontece é culpa nossa. E reconhecemos que, de fato, muita coisa triste está acontecendo. Nós temos motivos para celebrar porque Deus é santo, mas temos motivos para lamentar porque tem muito filho de Deus sofrendo. Há muita criatura de Deus também sofrendo. Mas, por que é importante isso aqui estar na ordem? Quando a gente para falar disso, não acaba aí. A gente pode continuar e falar da redenção. Do fato de que Deus em Cristo não abandonou o mundo no seu estado degenerado. Não abandonou o mundo no seu estado caído. E isso nos enche de esperança. A gente chega então no terceiro movimento da criação, da história de Deus e também do culto. Lembrar, a partir da nossa confissão, que nós não fomos abandonados, de que o amor de Cristo nos alcançou antes mesmo de confessarmos, de que a sua graça nos alcançou e a partir dela nós vimos Ele, recebemos o Evangelho. E de que esse Evangelho não somente é uma boa notícia para nós, que somos salvos, mas para toda a ordem criada, que será restaurada em Jesus. Então, esse terceiro movimento do culto, o movimento da redenção, é um movimento onde nós lembramos, dentro do culto, que Cristo nos salvou dos nossos pecados e que Cristo está salvando todo o mundo do seu estado caído e degenerado. E recebendo tamanha notícia, nesse momento que hoje nós chamamos de segurança, né? Segurança do amor de Deus, segurança de que Ele restaurará todas as coisas. O que a gente faz quando a gente recebe essa notícia? A gente explode em adoração, a gente canta de novo. A gente responde de novo em uma só voz. Porque se temos motivos para adorar e para responder em adoração, porque Deus é santo, e temos motivos para lamentar, porque nós somos pecadores, temos motivo para celebrar de novo.
porque nós não fomos abandonados no nosso estado caído. Então, de novo, a igreja enche de resposta e adoração. E agora a igreja abre, também dentro desse momento de redenção, abre o seu coração para ouvir a palavra. Então, o povo redimido recebe o amor de Jesus. O povo redimido está em paz, então ele pode saudar uns aos outros com a paz, como fizemos aqui hoje. E o povo redimido pode agora ouvir a palavra, entendê-la, compreendê-la, assimilá-la. Então entra esse momento de instrução. E qual que é o último momento aqui? O momento de consumação. Então, na grande história de Deus, consumação se refere ao futuro, aonde aquilo que hoje é em parte, ou seja, em parte temos o Espírito, mas não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Em parte temos a Cristo, mas ainda não estamos presencialmente com Ele. Em parte vivemos a realidade do reino, mas no meio desse mundo caído. Então, esse movimento da consumação é um apontar para o futuro de que um dia tudo isso que é em parte será completo. E como nós espelhamos esse movimento no nosso culto? Enviando a igreja de volta. Porque tudo será consumado, né? Mas tudo será consumado quando o evangelho for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Então, como nós respondemos à esperança da consumação? Fazendo aquilo que Jesus nos ordena fazer, sendo enviado às nossas vidas para viver uma vida que prega o evangelho, uma vida em constante adoração, uma vida que prega o evangelho, uma vida que traz mais pessoas para a família de Deus, até aquele dia onde tudo será consumado. Então, nesse movimento final de envio e bênção, nós, nesse movimento final de consumação, nós somos enviados e abençoados para fazer de fato, para existir de fato, no nosso cotidiano, em constante estado de adoração. Agora, nesse momento também de consumação, entendendo que a liturgia ela é formativa e de que no culto público nós estamos treinando, praticando para viver a experiência da vida comum, para de fato adorar de forma espalhada, e que tudo que acontece aqui, quer eu esteja com vontade de fazer, ou quer eu não esteja com vontade de fazer, está me treinando a fazer? Então o povo de Deus adora porque é uma resposta de adoração. Nós também vamos incluir nesse momento um momento de oferta à nossa ordem de culto. Então, até então, nós não tínhamos um momento de oferta dentro da ordem de culto, e agora nós vamos colocar esse momento aqui. A princípio, nesse quarto ato de consumação, representando que o povo de Deus, que recebe o evangelho e a está sendo enviado de volta para a sua vida comum, é um povo generoso. É um povo que sabe colocar a mão no bolso para ajudar alguém. É um povo que responde à palavra não meramente dizendo que respondeu e que agora vai viver de acordo com vai viver de uma forma com mais amor, de acordo com aquilo que foi confrontado naquela pregação específica. Mas é um povo que também permite que isso entre na prática, que também reparte de si, não só no tempo, mas também no dinheiro. Então isso faz parte da vida cristã comum. Então, como treino, como prática para isso, todos nós que somos maduros temos ofertado. Claro que há algum irmão maduro que às vezes não oferta porque está em situação de dificuldade financeira, e isso é perfeitamente compreensível. Mas todos nós estamos ofertando. Por que trazer isso para dentro do culto? Trazer isso para dentro do culto é perceber que isso faz parte da prática da liturgia, da formação do povo de Deus para o dia a dia. Então não tem problema separar um valor especificamente para isso. Não tem problema ser um valor pequeno. Nós queremos que nossos filhos nos vejam ofertando, porque está formando a gente, mais ainda estará formando eles.
para eles verem a marca visível que o nosso compromisso com Deus não é só com palavras, mas é também com ações. Então, a princípio, estamos trazendo a oferta para dentro da ordem de culto nesse quarto momento, que é o quarto momento de consumação e missão, representando o fato de que o povo enviado é um povo que responde em adoração e também em generosidade, e participando das necessidades financeiras uns dos outros, tá. E, gente, isso é Igreja Paz, tá. Quando você oferta aqui na igreja, ou o dinheiro será usado para sustentar essa estrutura super simples que você está vendo aqui, que não é nada cara, ou ele será usado para ajudar irmãos em necessidade, como tem sido. Então fique em paz com isso. Espero realmente que todos estejam em paz com isso. Eh, Esse momento de oferta poderia também ser incluído no terceiro ato de redenção, porque o povo redimido é um povo que é generoso. Mas, a princípio, estará colocado nesse quarto ato de consumação como resposta à pregação enquanto cantamos um louvor e adoração ao Senhor, adoramos com palavras e também adoramos com nossa generosidade. Amém? Então, essa ordem que fizemos não é uma fórmula mágica. Nós não achamos que com isso tenhamos inventado a roda. Pelo contrário, nós estamos apenas retomando o que a igreja sempre vem fazendo ao longo da história e entendendo que o culto vai nos quer pensamos nisso ou não. Então, se isso vai acontecer, que a gente coloque o evangelho no centro de tudo e que a gente use a liturgia para aquilo que ela mais tem valor, que é formar o povo cristão para a adoração espalhada. Amém? Mas não é uma fórmula mágica. Mas o que que é então? Como que a gente pode olhar para isso? Eh, a gente pode olhar para isso como um ritual de renovação da nossa aliança com Deus. É um ritual, não tem problema essa palavra, porque a gente de fato, embora a gente não vai seguir uma ordem de culto extremamente rígida, há momentos dentro dessa ordem para a espontaneidade, assim como há momentos para ler uma oração coletiva, há momentos também onde o ministro vai fazer uma oração improvisada, então há momentos para a espontaneidade, há momentos para a oração individual, né, como a gente colocou aqui. Então não vai ser uma ordem extremamente rígida, não vai ser uma ordem aonde a gente não levanta, se abraça, como vocês viram aqui hoje, né. Mas não deixa de ser uma ordem, não deixa de ser um rito, por assim dizer, né. E como a gente pode olhar para isso? Como um memorial semanal da nossa aliança com Jesus, como uma renovação semanal da nossa aliança com Jesus, um lembrar. Quando a igreja se reúne, ela lembra e reafirma as nossas promessas para Deus, que nós não cumprimos, e por isso a gente confessa. E aí a gente lembra e reafirma as promessas de Deus para nós que ele já cumpriu em Cristo. Então, domingo após domingo, a partir desses 4 movimentos, nós queremos lembrar e reafirmar para Deus tudo que prometemos para ele e não cumprimos. E por isso pediremos perdão mais um domingo. E também queremos lembrar e reafirmar tudo aquilo que Deus nos prometeu através de sua palavra e já cumpriu em Cristo Jesus e já é nosso. Amém? Gente, que a gente possa olhar para isso. Queria chamar a equipe de música aqui na frente. A gente vai responder essa pregação cantando e ofertando, como a gente falou. E queria que a gente pudesse realmente olhar para isso, essa nova fase que a gente vai entrar, né? De ter liturgia, já tínhamos, né, mas ter uma liturgia mais bem definida em relação ao nosso culto, com muita alegria. Eu sei que há pessoas e pessoas. Há pessoas que já tiveram uma experiência com liturgias mais rígidas no passado e talvez estejam um pouco assustadas. Há também pessoas que talvez vêm de uma insatisfação com ordens de culto extremamente emocionalizadas, extremamente com cultura de palco, e talvez estejam muito alegres da gente ser tão intencional assim. Percebam que nós queremos ser bem equilibrados em relação a isso aqui. E, de tudo, repetir o evangelho domingo após domingo, tem algo melhor que isso? Tem algo que a gente poderia fazer melhor do que isso? Tem uma mensagem mais central na Bíblia do que essa? Mais transformadora? Às vezes a gente pensa que o evangelho pode trazer violão. Às vezes a gente pensa que o evangelho, ele é só para novo convertido, né? E que a gente não precisa relembrar o evangelho. Mas, na verdade, o evangelho dá sentido a tudo o que acontece em nossa vida cristã. E é isso que a gente vai perceber aqui, domingo após domingo.
a partir de orações de confissão e a partir de receber, através da palavra, vários chamados de adoração, várias mensagens de segurança do seu amor. Que a gente possa olhar para isso com alegria, que a gente possa olhar para isso com olhos amorosos, sabe. No fim, nós estamos sim exaltando a repetição. Vai ficar sim repetitivo, vai ficar sim repetitivo, em certa medida, né. E não tem problema, porque quando a gente admite que nós somos esquecidos, e de que nós estamos constantemente, já na segunda-feira, nos esquecendo, que desculpa a gente tem para não querer repetir? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque é o Senhor que nos reúne, como falamos aqui. Muito obrigado porque é o Senhor que tem juntado um povo para ti. Muito obrigado, Jesus, porque nós somos incluídos nesse povo. Nós queremos, de fato, verdadeiramente, alegremente, domingo após domingo, responder ao Evangelho, ouvir o Evangelho e responder ao Evangelho com adoração. Que o seu Espírito nos ajude nisso. E que o Evangelho, com todo o seu poder, venha nos transformar por completo em cada área da nossa vida. Que nós possamos ter essa pregação aqui nesse domingo, não somente como o dia que foi apresentado uma nova liturgia de culto, mas como um desafio a olhar para todas as coisas da nossa vida a partir das lentes da sua grande história. Criação, queda, redenção e consumação. Em tudo que acontece, Senhor, nas coisas boas, nos ajuda a enxergar nas coisas boas a beleza da tua criação. Nas coisas ruins, nos ajuda a lamentar com esperança, sabendo que aquilo que acontece de ruim a partir da queda foi resgatado em Cristo. E nos ajuda, Senhor, a sempre manter nossa mente na firme esperança de que tudo será consumado. Nos ajuda, então, a ser seu povo, verdadeiramente. A ser seu povo, um povo que é enviado aqui desse lugar agora, esse lugar que tiramos para fazer um culto. Um povo que é enviado para ser as suas mãos, os seus braços, as suas pernas, os seus braços que abraçam os necessitados, as suas pernas que correm em direção àqueles que precisam. Nos ajuda, Senhor, a ser esse povo que representa, a partir do Evangelho, essa realidade já existente, aonde justiça e paz se encontram, como cantamos aqui, e nós somos alegres de verdade. É o que pedimos em nome de Jesus.